bem-vindos ao Baú IPP. Vasculhando nosso baú, nós achamos essa pregação do pastor Hernandes Dias Lopes com o tema Cristo venceu a morte. O tema é bom, imagina a pregação. Já abre sua Bíblia comigo para lermos 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, que diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, mesmo dada sua palavra de ordem, ouvida a voz ao arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí, já está curioso para ver o que o pastor vai falar sobre isso? Então responda essa enquete para irmos direto para 2016 através do nosso baú. E a enquete é: quem é Cristo para você? Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã. E convido você para abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versos 13 a 18. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo está escrevendo esta primeira carta à igreja de Tessalônica. E Tessalônica era a capital da Macedônia, portanto uma cidade grega. E nessa cidade grega, influenciada pela cultura grega, eles não acreditavam de forma nenhuma na possibilidade da ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nessa doutrina que professamos. Eles até acreditavam que a alma era imortal, mas jamais acreditavam que o corpo pudesse ressuscitar. Para eles, o corpo era uma espécie de prisão da alma, uma clausura da alma. E no entendimento dos gregos, a morte libertava a alma dessa prisão. Mas para eles, pensar em ressurreição era alguma coisa incompreensível. Incompreensível. Por isso,
os gregos eram desprovidos de esperança. Desprovidos de esperança. Para eles não havia sentido falar em esperança depois da morte, em ressurreição. E quando alguém não tem esperança, o que marca essa pessoa é tristeza. É por isso que quando você vai a um funeral de alguém que não tem essa esperança em Cristo, há um grande desespero. Há um lamento profundo, há um choro amargo, há um adeus e não um até logo. E as pessoas são marcadas por uma grande dor, por um grande desespero, por uma grande incerteza. E Paulo está escrevendo esta carta para retratar para nós, que hoje proclamamos a ressurreição de Cristo, que hoje anunciamos este grande fato de que Ele venceu a morte, de que Ele quebrou a espinha dorsal da morte, que Ele arrancou o aguilhão da morte, que Ele matou a morte, ressuscitando dentre os mortos, que a morte agora não tem mais a última palavra. Paulo escreve essa carta, esse texto especificamente, para encorajar aqueles crentes que estavam sendo influenciados por esse pensamento grego. É curioso isso, como às vezes a forma de pensar do mundo pode influenciar a forma de pensar dos cristãos. E alguns daqueles crentes estavam vivendo assim, sem essa esperança. E olha o verso 13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, você precisa ter claro isso. A ressurreição de Cristo, ela tem implicações práticas para você e para mim hoje. O fato de Cristo ter ressuscitado gera dentro de você uma esperança viva. Porque Ele ressuscitou dentre os mortos com primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo tem implicações práticas para você aqui e agora. Nós temos uma viva esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não podemos mais nos capitular à tristeza quando pensamos no futuro. Por isso Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Porém, onde está a nossa base para nós não nos entristecermos? Isso é uma convicção subjetiva? Isso é apenas uma crença que temos desprovida de fundamento? Isso apenas é uma forma de nós pensarmos e costurarmos a nossa crença, a nossa fé? Ou isso tem um fundamento sólido, ou isso tem uma base inabalável? E eu gostaria de ver com você algumas verdades nesse texto. A primeira coisa que Paulo vai mencionar é que a nossa convicção, ela não está baseada numa crendice, numa tradição, num subjetivismo, mas numa revelação. Olha comigo o versículo de número 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O que Paulo está dizendo não está ancorado no pensamento dele, no subjetivo dele, no que aquele outro pensou, falou, disse, o que disse o teólogo tal, o pensador tal. Não, ele está ancorando o seu raciocínio numa revelação de Deus, numa palavra de Deus. Então, pense comigo nisso. Quando uma pessoa morre hoje, dependendo da fé que essa pessoa tem, ela pode chegar a conclusões diferentes. Por exemplo, se você perguntar para um materialista, que para ele nós somos apenas matéria, morreu, acabou. Morreu, fechou a cortina, acabou a história, não tem futuro, não tem amanhã, não tem eternidade, acabou. Ele não tem esperança. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, espiritualista, ele vai dizer para você: bom, eu acho que quando uma pessoa morre, o espírito desencarna, fica vagando até reencarnar outra vez. Depois essa pessoa morre, esse espírito desencarna, fica vagando até reencarnar outra vez, e assim sucessivamente. Também não tem esperança. Se
Se você perguntar para uma pessoa que é fiel ao seu dogma romano, ele diz o seguinte: uma pessoa morreu, a alma vai para o purgatório, e lá ela vai sofrer no fogo, como se fosse um inferno, só que temporário, até essa alma se purgar, até essa alma se purificar, e então, depois ela vai para o céu. Não se sabe se 1 ano, se 100 anos, se 1000 anos, então também não tem esperança. Se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa que professa a ideia do adventismo, ele vai dizer o seguinte: bom, a pessoa morreu, a alma, se a pessoa não é cristã, ela vai ser aniquilada. Acabou, deixa de existir. E o corpo, se ela é salva, a alma dela vai para o corpo, vai para a sepultura com o corpo dormir. Aí você começa a perceber que há muitas ideias, há muitos conceitos, há muitas opiniões, há muitas vertentes de pensamento. Mas o que é que Deus diz? Onde está a nossa convicção? No que o fulano disse, no que o Beltrano falou, no que o teólogo tal escreveu? Onde está a nossa convicção? Paulo diz: eu não estou trazendo para vocês uma ideia, eu não estou trazendo para vocês um conceito vago, eu estou trazendo para vocês uma revelação de Deus. Versículo 15: ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor. Estou trazendo o que Deus está ensinando sobre este assunto. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato interessantíssimo do verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a primeira coisa que Paulo diz é que nós cremos que Jesus morreu. Porque algumas pessoas negam que ele morreu. Algumas pessoas dizem: não, ele nem chegou a morrer, por isso que eu não creio em ressurreição. Ele teve um desmaio na cruz. Não, ele não morreu. Quando fala lá que ressuscitou, é que os discípulos foram lá e roubaram. Os discípulos foram lá e na verdade roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Outros dizem: não, as mulheres foram no sepulcro errado. Quando falaram que viram um túmulo aberto. Paulo está dizendo: não, nós cremos que Jesus morreu. Ele morreu de fato. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele quebrou a espinha da morte, ele matou a morte. E agora Paulo diz que esse Jesus que morreu, que ressuscitou, voltou para o céu. E que ele vai voltar. Olha o versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí Paulo está ensinando a segunda vinda no que concerne a esperança dos que morrem, porque este é o ponto de Paulo aqui. E aí você tem que chegar a algumas conclusões. Quem são esses que dormem? São os que morrem. Isso é uma metáfora. Porque quem dorme vai acordar, quem morre vai ressuscitar. Assim como o sono, ele não é um fato que perdurará para sempre, também a morte não perdurará para sempre. Assim como o sono é interrompido quando você acorda, também a morte é interrompida quando você ressuscita. Mas a pergunta é: o que é que dorme? É a alma ou é o corpo? E Paulo deixa claro isso, que não é a alma que dorme na hora da morte, mas é o corpo. Não existe esse negócio de sono da alma. Quando um crente em Cristo Jesus morre, o que acontece? Primeiro, diz Hebreus que a sua alma, o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. Diz a Bíblia que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz a Bíblia que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Portanto, não é a alma que dorme, é o corpo. E mais, os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Vejam vocês no verso 14. Se Jesus trará em sua companhia os que dormem,
Onde estão esses? Onde está Jesus hoje, irmãos? No céu. Se ele vai trazer com ele, onde estão essas pessoas? No céu com ele. Portanto, ele não está se referindo aqui ao corpo, ele está se referindo à alma, porque o corpo está no túmulo. Então, quando um crente morre, a alma não está dormindo, a alma está no céu, já desfrutando as venturas do céu, as glórias do céu, as bênçãos do céu, as bem-aventuranças do céu. E quando Jesus voltar, essas pessoas virão com ele. Os mortos em Cristo virão em glória com ele. Desta forma, você chega à seguinte conclusão, de forma prática: quando um crente morre hoje, ele está em alguma desvantagem aos que estão vivos? Em algum aspecto tem desvantagem? Quando a Bíblia diz assim, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, ou preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, um crente que morre em Cristo, ele está em alguma desvantagem com os que estão vivos? E absolutamente não. Por que não? Primeiro, porque já começa a desfrutar do céu. Morrer é partir para estar com Cristo. Então, quando um crente morre, já entra no céu. A alma dele já entra no céu. Já começa a reinar com Cristo no céu. E quando Jesus voltar, esse que está lá vem com ele, nesse grande cortejo, com os anjos, em glória. De que forma será a vinda de Jesus? Ela será pessoal, ela será visível, ela será audível, ela será repentina, ela será inesperada, ela será inescapável, ela será poderosa, ela será gloriosa, e esses que estão lá na glória com ele, virão com ele em glória, nesse grande cortejo. E aí vem a pergunta, quando Jesus voltar, imagine que fosse hoje, todos nós estamos aqui, aí nós temos irmãos nossos queridos, parentes, pais, avós, bisavós, desde Abel. O que vai acontecer primeiro? Quando Jesus voltar, nós vivos seremos transformados, porque esse corpo aqui não pode suportar a glória de Deus. Seremos transformados, para termos um corpo de glória. Mas o que vai acontecer primeiro? A transformação dos vivos ou a ressurreição dos mortos? Então notem isso, quem morre em Cristo, primeiro já está no céu, já começa a desfrutar o céu, e quando houver a ressurreição, ele ressuscita primeiro, que os vivos vão ser transformados. Então, em dois aspectos, eles estão em vantagem. Eles já começam a desfrutar o céu já, e na ressurreição, eles ressuscitam primeiro, que os vivos vão ser transformados. Paulo está escrevendo isso para dizer o seguinte: você não pode viver como aqueles que não têm esperança. Você não pode se desesperar como aqueles que não creem nesta gloriosa verdade da ressurreição de Cristo e das implicações da ressurreição de Cristo na sua vida. Mas mais, vamos entender o que Paulo está dizendo no verso 14 ainda. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro. Ponto. Porque Jesus ressuscitou, eu e você temos a garantia absoluta, inequívoca, de que também ressuscitaremos. A ressurreição dos mortos é uma consequência inevitável, e lógica, e absoluta, do fato de Cristo ter ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria salvação, porque um Cristo morto é impotente. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança, porque morreu, acabou.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos que nos capitular como os pagãos ou os que não têm esperança, dizendo o seguinte: não tem chance de qualquer possibilidade de bem-aventurança no porvir. Então a ressurreição dele é o selo, é a garantia da nossa ressurreição. Agora a pergunta de Paulo é o seguinte: quando vai se dar isso? Quando os mortos vão ressuscitar? Que dia? Em que ocasião? E Paulo responde aqui: quando Jesus voltar. É na segunda vinda de Cristo. Vejam vocês, versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo está com uma visão tão bonita aqui, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já que o Orival provocou e disse que queria fazer uma pergunta teológica, eu também vou fazer uma. Você acredita que Jesus possa voltar na nossa geração? Acredita nisso? Paulo acreditava que Jesus voltaria na geração dele. Ele se incluiu aqui, nós os vivos, os que ficarmos. Cada geração precisa acreditar nisso. Não fique com um mapa na mão, fazendo cálculos matemáticos. Não, Jesus só volta daqui a 200 anos, só daqui a 500 anos, só daqui a 1000 anos, porque tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer aquilo. Toda geração precisa crer nessa verdade. Jesus pode voltar na nossa geração. Paulo acreditava nisso. Paulo acreditava nisso. E quando você acredita que Jesus vai voltar, quando ele voltar, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo restarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Porque aqui tem muitos crentes que pensam o seguinte: Jesus vai restar primeiro em relação aos crentes, aos mortos não crentes. Então morre o crente, morre o ímpio. Aí quando Jesus voltar, só o crente ressuscita, o ímpio não. É isso que Paulo está falando? Não, claro que não. Claro que não. Não existe duas ressurreições, existe uma ressurreição só. Jesus Cristo deixou isso claro lá em João 5, 28 e 29. Que haverá um dia em que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Portanto, a ressurreição de crentes e não crentes, de salvos e não salvos, vai se dar num único dia, quando Jesus voltar. Quando ele voltar, ao ressoar da trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e diz a Bíblia que os mortos vão ressuscitar. Mas como ele está escrevendo para os crentes, para a igreja de Tessalônica, está dizendo: quando Cristo voltar, os mortos em Cristo restarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Aos outros mortos não crentes? Não. Primeiro em relação aos que estiverem vivos. Ou seja, os mortos ressuscitam antes dos vivos serem transformados e arrebatados. Essa é a ordem, essa é a prioridade que esse texto está nos ensinando. Agora notem, depois que os mortos ressuscitarem, Paulo diz no verso 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Outro ponto importante: quando Jesus voltar, os vivos serão transformados. Os mortos já ressuscitaram, e como é que eles vão ressuscitar? A Bíblia diz que eles vão ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Depois que isso acontecer, os vivos vão ser transformados, no sentido de que vão receber um corpo de glória. E aí acontecerá o que Paulo chama aqui: seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram. E vão ser arrebatados entre nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Agora outro ponto de explicação: o que é arrebatados?
porque também essa linguagem não é muito claro para todos os crentes. Alguns irmãos nossos em Cristo que pensam que arrebatamento dar-se-á de forma secreta, antes da segunda vinda. Por exemplo, como se nós estivéssemos aqui na igreja hoje, aqui com 300, 400 pessoas, imagine que nem todos aqui são salvos, que alguns só aparecem salvos, mas não são ainda, alguns são membros da igreja, mas não nasceram de novo ainda. Aí se acontecesse o arrebatamento, os salvos sairiam daqui, sumiriam daqui, e os outros ficariam aqui, desesperados. Tem até uma música, né? O mercado está vazio, seu barulho já cessou, aviões sem seus pilotos. Já imaginou você num avião, 400 passageiros, o piloto é crente, e ele é arrebatado e o avião fica à deriva? Que desespero que dá. Essa é a ideia que as pessoas têm de arrebatamento, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando que existe um arrebatamento distinto de segunda vinda. Paulo não está falando que vai ter um arrebatamento secreto que vai preceder a segunda vinda. Paulo está falando que só existe uma vinda, é a segunda vinda. Essa vinda é pessoal, é visível, é poderosa, é gloriosa. Essa vinda fecha as cortinas do tempo e dá-se a então o julgamento e a eternidade. Mas esse arrebatamento significa o seguinte: quando Jesus voltar em glória, e ele já vem com aquelas almas que estão lá com ele, reinando com ele, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e aí então, nós todos seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Pois bem, queridos, você pode perguntar o seguinte: bom, imagine o seguinte, fulano morreu, ele é crente, para onde vai a alma dele? Para onde? Para o céu. A alma tem consciência sem o corpo? Tem ou não tem? Tem consciência. As almas estão clamando lá no céu, as almas estão reinando com Cristo lá no céu. Elas não estão dormindo, elas não estão anestesiadas, elas não estão numa geladeira aguardando a ressurreição. Não, elas estão reinando conscientes. Mas essa bem-aventurança é plena ou ainda precisa de algo mais? Como é que nós chamamos esse período? Nós chamamos na teologia esse período de período intermediário. Sabe por quê? Porque só a alma que está no céu. Quem nós somos? Nós somos corpo e alma. Portanto, o nosso ser pleno é corpo e alma. A alma está lá, reinando. Plena felicidade, pleno consolo, mas aguardando a ressurreição. O corpo está no túmulo, dormindo. Então, quando Jesus voltar, esta alma que vem em glória com ele, nesse cortejo glorioso, o corpo que foi feito do pó, é pó, voltou ao pó, levanta-se do pó. E esse corpo se une a essa alma que vem em glória. Aí sim estamos completos, plenos. E então seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Nos ares. Irmãos, vai ser o maior espetáculo do universo. A segunda vinda de Cristo vai ser o evento mais extraordinário do universo. E talvez você pergunte: mas como vai ser isso? O túmulo de Abel, ou o túmulo daquelas pessoas que não tiveram túmulo, o mar foi seu túmulo, ou aquelas pessoas que morreram a 3.000 graus centígrados, lá nas Torres Gêmeas, que não teve um sepultamento, não tinha corpo para sepultar. Todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. E agora então, se unirão com aquela alma em glória, ou os que estiverem vivos serão transformados
e todos, ressurretos ou transformados, nós subiremos, arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E aí Paulo vai concluir, dizendo que assim estaremos para sempre com o Senhor. Há uma reunião aqui. E esta reunião com o Senhor não tem interrupção. Ela não tem fim. Ela não acaba. Hoje nós estamos reunidos aqui, daqui a pouquinho cada um vai para a sua casa. Cada um mora num lugar diferente, num bairro diferente. Tem características diferentes. Mas haverá um dia em que todos os remidos estarão com Ele, no mesmo lugar, na mesma morada, na mesma companhia. E estaremos assim para sempre com o Senhor. E a linguagem mais pictórica, mais eloquente para descrever essa reunião, é que aqui vai acontecer então o que a Bíblia chama de a festa das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E talvez, para entender isso, e eu quero concluir aqui, essa figura nos enseja algumas lições tão lindas. Porque a segunda vinda de Cristo, ela vai ser a coroação destas bodas do Cordeiro. Para nós estarmos para sempre com Ele. Como o pastor Arival disse hoje na sua pergunta teológica à igreja, quando ele foi para a cruz, ele estava pensando em mim? Estava pensando em você? Sim, estava. Ele morreu por nós. Ele estava pensando na sua noiva. Ele morreu pela sua noiva. Ele morreu pela sua igreja. E agora o que vai acontecer? Vamos entender o casamento judaico para a gente entender essa lição. A primeira coisa que acontecia num casamento judaico era o seguinte: o rapaz se comprometia com a moça. Não tinha um namoro como a gente tem hoje. O rapaz ia lá, comprometia com a moça, dava a ela um anel de noivado. Eu estou aliançado com você, estou comprometido com você. Feito isso, ele ia voltar para a casa do pai dele. Houve um dia que Jesus Cristo fez uma aliança com você e comigo. Ele conquistou o nosso coração. Foi Ele quem nos conquistou. Foi Ele que nos amou primeiro. E quando Ele nos amou primeiro e nos conquistou e nos regenerou e nos salvou, agora nós somos dele, estamos aliançados com Ele, Ele nos deu um anel de noivado. É o penhor do Espírito Santo. E ele voltou para a casa do seu pai. Essa era a primeira fase de um casamento. A segunda fase do casamento era quando era a preparação desta noiva para o dia das bodas. Ele ia embora para a casa do pai e não marcava a data de voltar. A noiva tinha que se preparar, se ataviar e ficar preparada e vigilante, porque ele não marcava o dia e a hora. Ele mandava emissários na casa dela para saber se estava tudo bem, se estava indo bem a preparação, mas ele não vinha. Hoje você e eu estamos nos preparando para a volta de Jesus. Hoje você e eu estamos nos ataviando para que aquele dia não nos pegue de surpresa, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Vinha a terceira fase. É quando o noivo vinha com os seus amigos ao som de música para a casa da noiva. E este é o momento da segunda vinda de Cristo. Ele virá com o cortejo dos anjos, com as almas dos remidos que estão na glória, ao som de trombeta. Ele virá com a voz do arcanjo. Ele descerá dos céus com grande poder e muita glória. Isso vai ser tão repentino como o relâmpago que cruza do oriente para o ocidente. Isso vai ser como um piscar de olhos. E com glória e majestade, ele não virá mais como Cristo humilhado, montado no jumentinho, ele cavalgará as nuvens, e ele virá, para buscar a sua noiva, a sua igreja. E aí tem a última fase, que é o momento em que o noivo pega a noiva e leva a noiva para a casa do seu pai, e então acontece a festa das bodas.
Quando Jesus vier, Ele vai nos levar para a casa do Pai. E nós estaremos para sempre com Ele. Essa é uma festa que nunca vai acabar. Esta festa vai acontecer no melhor lugar, a casa do Pai, o paraíso, o céu, a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde não tem dor, onde não tem lágrima, onde não tem sofrimento, onde não tem adeus, onde não tem despedida, onde não tem doença, onde não tem morte, onde não tem maldição, onde não tem pecado. Essa festa vai ter a melhor música. Se você ler capítulo 5 de Apocalipse, você fica impressionado com a beleza dessa música. A igreja, os anjos, os querubins, os serafins, daqui a pouquinho toda a criatura que há no universo, depois uma música cósmica, que vai encher todo o universo com esta música, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Esta festa, nós vamos ter as melhores roupas, das melhores grifes, na verdade. Estaremos vestidos de roupas alvas, símbolo da justiça de Cristo. Nessa festa, nós teremos as melhores companhias, porque nós estaremos com os remidos de Deus, e todos aqueles que viveram e praticaram a mentira não estarão lá, os assassinos não estarão lá, aqueles que viveram à margem da lei de Deus, contrária à lei dele, não estarão, a não ser que tenham sido regenerados e convertidos. Não precisa de tranca nas portas, não haverá noite, porque o Cordeiro será a lâmpada dessa cidade. Nós teremos lá os melhores, o melhor cardápio, e quem comer desse pão nunca vai ter fome, quem beber dessa água nunca mais terá sede, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Estas verdades, irmãos, são decorrentes de que Jesus ressuscitou, e nós temos uma viva esperança. Paulo conclui a sua fala à igreja de Tessalônica, dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. A palavra de hoje é de consolo para você. É de consolo para você. Nós temos esperança. Nós temos uma viva esperança. Nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, nós temos uma garantia. O melhor está pela frente, o melhor está por vir. O céu nos aguarda, a bem-aventurança eterna nos aguarda, a glória de Deus nos aguarda. E nós caminhamos para lá, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Curva sua fronte, por favor. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. A morte não tem mais a última palavra. Se Ele ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. E quando Ele voltar em glória e majestade, Ele trará em sua companhia os que dormem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Ó Deus, que verdade gloriosa nós podemos ter nesta manhã. De que o nosso futuro está nas Tuas mãos. De que não é uma mera possibilidade, há uma revelação, há uma palavra Tua, declarando-nos estas verdades. E a Tua palavra não pode mentir, a Tua palavra não pode falhar. Bendito é o Teu nome, porque a nossa vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro, ela está firmada nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Se porventura nesta manhã, há alguém aqui, Pai, com o coração cheio de sombras, de dor, de tristeza, que nesta manhã haja consolo para este coração.
Se há alguém aqui tomado por alguma dúvida com respeito ao amanhã, que nesta manhã, ó Deus, a luz da tua palavra ilumine cada recanto deste coração e desta mente. Se há alguém aqui, meu Deus, que ainda não tenha certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que nesta manhã haja salvação nesta casa, para que este coração possa ter plena confiança e segurança em Ti, de que aquele glorioso dia da volta de Jesus, nós estaremos para sempre com Ele. Muito obrigado por este momento tão precioso. Glória ao Teu nome, porque Jesus venceu a morte, e porque Ele vive, nós também viveremos com Ele para todo sempre. Glória ao teu nome, em Cristo Jesus, razão da nossa esperança. Amém. E aí, curtiu a pregação? Ouviu bem as palavras do pastor? Eu espero que você tenha entendido melhor o significado da morte de Jesus e da nossa vitória nele. Amanhã nós voltamos com mais Baú EPP. Tchau!